Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre o romantismo. O romantismo ele surgiu na Europa numa época em que o ambiente intelectual era de grande rebeldia. Na política, caiu os sistemas de governo despótico e surgiu o liberalismo político. No campo social imperava o inconformismo e no campo artístico o repúdio às regras. A Revolução Francesa vai ser o clímax desse século de oposição. Então, nós vamos ter aí o declínio da monarquia e a ascensão da burguesia na política. O romantismo ele nasceu na Alemanha e na Inglaterra, chegou à França e se espalhou por toda a Europa. Surgiu no rescaldo da Revolução Francesa e em meio à euforia produzida pela Revolução Industrial, enquanto, por um lado, convivia com a megalomania de Napoleão, que planejava transformar a Europa num grande império francês. Por outro lado, estava imerso na realidade das sociedades industriais, em que viam à luz novos inventos para a indústria, divisão do trabalho e maior produtividade, formação de centros fabris, surgimento de um operariado, revoltas sociais, nascimento de sindicatos e associações de trabalhadores e patrões. Então, nós vamos ter aí que o romantismo, enquanto visão de mundo, foi uma reação aos valores éticos e intelectuais ilustrados e clássicos, assim como os fatos históricos mais marcantes dessa virada do século XVIII para o século XIX. Nós vamos ter a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, E nós vamos ter também a política napoleônica, que foi de 1799 a 1815. Nós vamos ver aí que o romantismo foi a primeira escola a romper com a estética clássica, Ele rompeu com o que o classicismo trazia como literatura. Ele se opunha ao cristianismo, havia oposições entre o sentimento e a razão, onde no romantismo predominava o sentimento, essa oposição entre a ciência e a arte, onde a arte era muito mais valorizada. E nós vamos ter aí como um fator interessante a se observar a ascensão da burguesia no poder político. Quem era essa burguesia? Nós vamos ter aí os comerciantes, os banqueiros, os diretores de companhia, eles que vão ser aí o poder político da época, Então, o romantismo ele não vai só se resumir à representação artística e literária, não, mas ele também extravasou com as ideias políticas e históricas. Então, seria errado a gente pensar que a visão romântica limitou-se apenas a reagir e a opor-se às forças da Revolução Burguesa. Ela também foi profundamente crítica, pois tinha uma visão idealizada do indivíduo como ser original e singular, dotado de liberdade. O romantismo ele surge na literatura quando os escritores eles vão trocar o mecenato aristocrático pelo editor, precisando assim cativar um público leitor. Então, lá no arcaísmo, no barroco, eles eram poetas livres, onde a poesia era livre, e aqui eles vão se sujeitar à burguesia e, de certa forma, produzir textos que agradem ao público burguês, aos pequenos burgueses que não estavam ligados aos valores literários clássicos. Muito pelo contrário, eles apreciavam muito mais a emoção do que a sutileza da estrutura clássica dos poemas e da literatura que era produzida no classicismo. Então, o romantismo vai quebrar com essa estrutura
mais padronizada, formal, e vai trazer uma literatura muito mais emocional, subjetiva, e que vai trazer aspectos da realidade, né, do dia a dia, com pessoas reais, com pessoas com características da realidade. A gente vai ver aqui um quadro com o construtivo das literaturas clássicas e românticas. Então, a gente vai ver que na estética clássica, a classe dominante aí vai ser a nobreza, as obras clássicas são povoadas por deuses, soberanos, nobres, seres superiores, que são capazes de ações incomuns e maravilhosas, né? Têm poderes sobrenaturais. Os heróis clássicos geralmente vão pertencer a um mundo bem diferente do cotidiano, do dia a dia. Na estética romântica, a gente vai ter aí a classe dominante, a burguesia. As obras românticas são habituadas por mortais, pessoas comuns, geralmente são jovens de classe média ou popular, que amam, que odeiam, que lutam para subir na vida. Os heróis romanescos podem ser até deficientes físicos, marginais, doentes, viciados, pessoas bem reais, né? Diferente da estética clássica, que trazia essa questão da mitologia, do homem como um super-herói, como aquele que vai salvar a humanidade. Na estética romântica, não, a gente vai ter um herói dotado de características comuns de qualquer outra pessoa do cotidiano, né? O indivíduo vai ser valorizado naquilo que ele é e não naquilo que ele possui. Ele é valorizado como eu, né? Aqui, dentro do romantismo nesse período, vai ser a valorização do eu, né? Dos sentimentos, da vida, vai ser uma forma que os autores na época encontraram, né, de falar de suas angústias e seus sofrimentos, né, decorrentes daquela revolução, tanto política, social e moral que eles estavam vivendo. Então, o herói romântico, ele sonha viver num mundo heróico, onde possa dar expansão às suas potencialidades e encontrar o amor entre as agruras vividas, e nele a sua realização mais ampla. Acorda e olha a realidade. Seu destino está reduzido a um trabalho rotineiro e sujeito a uma vida doméstica e medíocre. Então, ele vai trazer um herói altamente também idealizado, né? A mulher aqui nesse período também vai ser extremamente idealizada como aquele ser perfeito. E nós vamos ver aí que todo o contexto histórico vai, de certa forma, influenciar em toda a produção literária, que vai ali reproduzir o anseio do indivíduo naquela época. E nós vamos ver aí que essa alienação, né, que os românticos vão criticar a alienação da família tradicional, no caso, que eles tanto criticavam. Para eles, o mundo burguês, onde os homens valem não pelo que são interiormente, mas pelo que possuem em riqueza material, condena o indivíduo a um destino estranho ao que consideravam a realização do humano. Então, eles criticavam todo aquele ideal trazido pela igreja, pelo cristianismo, e adotavam um estilo de vida mais livre, né? A boemia, a vida noturna, né, das cidades, também transformou o indivíduo desse período do romantismo. A vida urbana, ela vai trazer grandes modificações para o indivíduo nessa época. E o que foi mesmo o romantismo? O romantismo, ele vai ser esse movimento cultural que exalta o instinto e privilegia as emoções contra a razão, para além de um movimento cultural com manifestações na literatura, na pintura e na música. O romantismo, ele foi um estado de espírito que fez bandeira da liberdade e do individualismo, pelo que se converteu na ideologia dos revolucionários liberais. Ele estava baseado aí nos princípios da Revolução Francesa, onde trazia essa questão da liberdade não só política, mas moral, intelectual, e até se desvinculando
dos conceitos e das crenças religiosas e fazendo o homem ser um ser que busca o prazer, né? O carpe diem, a realização dos seus desejos, né? Dos seus instintos. O romantismo ele vai ser marcado pelo lirismo, pela subjetividade, pelo predomínio da emoção e pela expressão do eu. Né? O indivíduo ele vai ser valorizado mais do que qualquer outras questões que possam existir. Né? O homem vai ser o centro de tudo. As características aqui que a gente pode resumir sobre o romantismo: o culto do eu, né? A valorização do eu. O indivíduo ele é arrebatado pela paixão, consumido pela dor, pela solidão e pela melancolia. A gente vê que no período do romantismo o índice de suicídio foi elevado. Expressou-se na figura do herói romântico, que é um ser que se abandona às emoções violentas, né, e vai romper com as normas morais e também sociais. Então, gente, a gente fica por aqui, nossa aula de hoje. E até a próxima aula.